Bem-vindos todos, estamos aqui na nossa quarta reunião de fundação. Ai, gente, vamos fazer história! Congregação Internacional Ciência e Espiritualidade. E antes de começar a gravação, eu estava falando aqui com o nosso irmão, David, grande parceiro que chegou com uma energia e eu estava aprendendo um pouco da caminhada dele. Ele tem experiência. Bom, uma das pesquisas que temos que fazer é as crianças e as medicinas, como as medicinas influenciam as crianças, toda essa pesquisa social e espiritual. Depois, as famílias, beber medicina em família, em comunidade, essa cura interpessoal, familiar, ancestral. Depois, David tem experiência na indústria da alimentação, soldadura, falou também de soldar, né? E Sim. de como que é a vida também nas prisões. E estamos tendo muito interesse em fazer essas pesquisas, essas terapias, essas integrações social. Essa é a nossa missão. Então, sejam bem-vindos, David, Hani, Daniel. David, você quiser falar alguma coisinha hoje de apresentação, lembrando que você esteve em vídeos anteriores e também se pode escutar a sua apresentação lá. E está entrando a irmã Judite, que é a primeira vez dela na reunião da congregação. Bem-vinda, Judite. Então, eu convido, David, se você quiser falar alguma coisinha nova, alguma atualização, ou desses tópicos que eu mencionei, fica à vontade, David. Boa noite, Rauchi Rauchi. Boa noite a todos aí presentes, né? Gratidão pela essa conexão. Nas reuniões anteriores, né, eu tive falando, né, de projetos e tudo que me moldou hoje, referente à medicina, referente aos meus contatos com lideranças indígenas, pessoas maravilhosas que o universo colocou na minha vida, né? E hoje eu vou seguir de uma forma um pouco diferente, mas basicamente também não vai sair da linha do que eu sou hoje, tudo que a natureza, o planeta, as medicinas e as pessoas que levam a cura hoje representa para mim e fez a minha vida se centrar onde eu estou hoje e fez chegar eu nessa reunião com essas pessoas maravilhosas também que estão para ajudar, para movimentar. É uma vasta uma multidão de ideias, muitas ideias, né? Muitos caminhos que tem. Então, igual eu estava falando para a doutora, né? Meu nome é David, quem não me conhece, tenho 34 anos, sou estudante das medicinas sagradas da floresta, dura, né? Na arte do metal, né? Do nosso pai Ogum, Ogunhê. E já faz 18 anos que eu estou nessa área e hoje eu tenho a minha churrascaria, né? Vendo espetos, trabalho com alimentação. Eu tenho uma rotina que basicamente eu acordo cedo, levo as crianças para a escola. Eu acho que sou eu com a conexão fraca, a verdade. Eu acho que travou para todos nós aqui. Então, eu acho que Daniel vai ter que tirar. Fui Ó, preso, né? Fui detido pela polícia do estado de São Paulo porque eu era envolvido no crime organizado, né? E inclusive com facções. Então, foi uma época da minha vida que eu ganhei muito dinheiro, eu não tinha a percepção, né, do que é o mundo, do que é a vida, né? Mas mesmo assim, o grande Criador sempre guardou minha família. E eu fiquei preso atrás das grades 6 anos. 6 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, informação de quadrilha e tudo de errado que o crime e o dinheiro fácil, né, traz. Eu sofri bastante, perdi meu casamento, né? Eu fui casado aos meus 14 anos.
bem novo, uma pessoa bem mais velha, e que eu pude proporcionar muito luxo, muitas viagens para fora, muita coisa que o dinheiro ele traz, né? E o meu casamento foi o primeiro que eu perdi momentos da minha vida, questionei a minha própria existência, porque é um ambiente ao qual é esquecido por todos, porque ali só tá pessoas que cometeram algo para estar ali. Eu Nesse momento eu coloquei minha consciência no lugar e falei, pô, cheguei até aqui esse momento, né, da minha vida, então algo eu tenho para aprender. E resolvi fazer totalmente ao contrário do que eu vinha fazendo aqui fora, cuidando do corpo, fazendo física, estudando, trabalhando, ganhando remissão de pena, e cumpri meus 6 anos. Foi quando eu saí, em 2020. O universo colocou essa pessoa que eu estou hoje, que me apresentou as medicinas sagradas da floresta. Eu me imersei no mundo da espiritualidade, do axé, né? Fui 2 anos de Umbanda, fui 3 anos de Candomblé, firmei meus guias, aprendi muita coisa, mas conheci a sagrada medicina da floresta, que também me tirou o véu de muita coisa, ao qual eu sou grato, mas hoje não sou conivente, né? Que falando de religiosidade, de religião, de homem, de manipulação e de várias coisas, né? Não estou generalizando, mas é o que muito se acontece, né? Então, às vezes a pessoa chega doente, chega quebrantada e é enganada e sai pior. Então, hoje eu trabalho com as medicinas, tive o chamado, conheci o povo Runiquim, minha primeira consagração com o povo Runiquim, Biná, Chai Tchenê, da aldeia Pinuyá, de Tarauacá, no Acre, que tem um projeto em andamento de reflorestamento, né, que estava com nós na última reunião, e de 5 anos para cá, 4 anos para cá, eu venho estudando as medicinas, consegui conquistar, né, 2 espaços em áreas de mata em São Roque, do lado da Estrada do Vinho, ao qual eu estou com um projeto, já dei início ao projeto de um espaço de cura, de terapias, de ajuda, um espaço comunitário para o povo indígena, para o povo quilombola, para o povo nauá, né, não vai ter distinção de nada. Então, estou nesse projeto, estou no projeto também David, de... David, perdão te interromper, irmão. São 11 minutos desde que começou a nossa reunião e temos 6 pessoas na tela. Então, perdão te interromper, mas aqui estou fazendo o trabalho de secretária hoje, levando a contagem do tempo, perdão. Você tem Tá bom. muita experiência, muita caminhada, seja bem-vindo. Vamos continuar trabalhando nessa união, nessa congregação, continuar valorizando as medicinas, continuar fazendo trabalho social com todas essas comunidades que você mencionou. Seja bem-vindo, estamos juntos. Obrigada pela partilha, né, pessoal, profissional, e vamos ter mais tempos, né, de continuar conversando. Lembrando que hoje é para continuar a fundação da congregação. A irmã Judite entrou nessa reunião pela primeira vez e a Daiane, eu acho que também pela primeira vez. Então, dá uma seguradinha aí. Sempre nessas reuniões tentamos ler um pouquinho esse documento, porque a parte dos papéis, os papéis, a burocracia é um pouquinho chata. E podemos ficar falando de congregação, mas se o papel não está já finalizado, se o papel, se ele não está. Deixa eu tirar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Acho que sim, né? Deixa eu ver, né? Porque às vezes tenho que tirar aqui o jeito que é. Aqui, jeito, aqui. Ah, agora, deixa eu partilhar. Um momentinho. Porque tenho que deixar gravado para todo mundo conseguir ver o documento na tela. Ainda está meio que assim. Eu acredito que vocês estão vendo o documento. Eu acredito que está ficando já perfeito, que está na gravação. Então, nesse documento, daqui 2, 3 reuniões, vamos a ter as eleições. Estamos formando a congregação, a organização religiosa. Ciência e espiritualidade, porque eu sou cientista e porque a ciência fala com a política. E então a gente está juntando a ciência com a espiritualidade para levar a espiritualidade para frente, para fazer essa ponte, se juntar. Os povos originários são parte da espiritualidade antiga.
A política, a modernidade precisa de sua sabedoria e estamos juntando, congregando, juntando. E vai ter umas eleições, daqui 2, 3 reuniões, vamos a ter umas eleições. E aqui fala, né? Pode ter cargos vitalícios, podem ser escolhidas as pessoas por quanto tempo, né? Então, os cargos que já falamos nos vídeos anteriores, eu vou passar os vídeos para você: presidente, vice-presidente, secretário, líder espiritual. O tempo do cargo pode ser de 2 a 10 anos, de 2 até 10. É o que estamos colocando. Porque essas pessoas podem ficar muito tempo. Se a pessoa faz um trabalho. Bem-vindo, Iscubu, bem-vindo. Se a pessoa faz um bom trabalho no seu cargo, pode ficar. Se o líder está bom, como os caciques, eles ficam e ficam, é de toda uma vida. Se está fazendo um bom trabalho, fica. Se não tem ninguém que está se colocando uma proposta, então fica. Mas se tivesse propostas, então pode ficar 2 anos. Aí chegam as propostas, fazemos votação e temos renovação. Então todo mundo decide junto. Também, né, se a pessoa não faz bom trabalho, então convocamos, né, para procurar outra pessoa. E aí a reunião nas eleições, aí os diretores, né, a sede fundadora, o Conselho de Sábios, o Conselho Fiscal, podem convocar as reuniões. A mesma pessoa pode ser reeleta. Saí 2 anos, depois entrou outra pessoa, depois saí, depois entrei de novo. Pode ficar entrando e saindo segundo a disponibilidade, o tempo, o serviço, né, que queira fazer. Aí eu coloquei, né, para se registrar. Como estamos começando, eu acho que podemos colocar. Vamos tentar fazer e fechar sempre todo ano até o 31 de maio. Eu acho que talvez a gente consiga até o 31 de maio. E após um ano, uma pessoa para ser eleito, depois dessas primeiras eleições, tem que passar um ano com a congregação, participando tudo, e aí pode se propor para as eleições. A Assembleia Geral, todos nós sempre temos que ficar olhando, né? Que seja um bom trabalho, um bom comportamento. E eu coloquei aqui que a pessoa tem que fazer um juramento antes e durante a cerimônia de assunção dos cargos. A pessoa tem que ler para outra, um lê para o outro. Por exemplo, o presidente. Quem que é a pessoa eleita? Quem que as votações? Quem que saiu? Então, por exemplo, sai a Rani de presidente. Aí eu tenho, alguém tem que ler para Rani. Rani, as obrigações do presidente são essa. Eu tenho que ler para ela esse dia da eleição, na frente de todo mundo. E o membro eleito deve jurar pelo Altíssimo. Aí, Tupá, Grande Espírito, Alá, como você quiser chamar Deus, a força, né? Jurar por essa força, por essa existência suprema, Grande Espírito, que eu, Rani, presidente, eu sempre vou agir por devoção. Lembrar, é espiritual. Eu sempre vou agir por devoção e serviço a essa força, a essa altíssimo que a gente conhece através das medicinas, a evolução, a grande missão, que sabemos que são missões duras. E eu sempre vou pensar, vou me comportar e vou fazer em benefício da congregação, da missão, da visão e funções objetivos, porque temos sempre que nos manter como congregação alinhado com essa força. Já terminamos essa secção. Agora eu vou fazer uma pausa da tela, convidando a nossa irmã mestra querida, Judite, que se apresente. E se não puder, por algum problema técnico do telefone, a Daiane pode se apresentar. Vamos esperar um momentinho e ver o que acontece.
Enviar um convite para tirar o mudo. Vamos com calma. Uma das duas seguramente vai conseguir. Tirar o mudo, falar um pouquinho, aí fazemos outra pausa. Daiane, querida, fala um pouquinho enquanto Judite se organiza lá. Seja bem-vinda, Haushi Haushi. Rauchi, Rauchi, gratidão, doutora. Boa noite a todos. Bom, eu tenho 40 anos, eu atualmente trabalho em hospital. Há 2 anos que eu conheci, né, as medicinas através do meu irmão David e venho nessa imersão, né, de autoconhecimento, da expansão da consciência e juntos, né, a aprender. Estou adentrando hoje pela primeira vez na reunião, conhecendo vocês, para aprender juntos e agregar no que for preciso. Seja bem-vinda, Gratidão. grata. Seja bem-vinda com a sua luz, a sua caminhada. Aí vamos Gratidão. falando, faz pergunta, faz comentário. Fica à vontade. De sempre que você sentir, né, aquele chamado do espírito, aquela sensação de falar alguma coisa, interromper, fazer alguma pergunta, fica à vontade, né? Aí levanta a mãozinha. Ou faz assim, né? Às vezes eu vejo, às vezes não. Ou tira o mudo e aí fala, né? Porque eu às vezes vou um pouquinho rápido. Aí estamos criando um grupo de WhatsApp e eu também estou disponível sempre pelo privado, que todos temos o mesmo poder, né? Todos estamos no mesmo nível. Seja bem-vinda. Gratidão. Ah, vamos então a partilhar um pouquinho mais uma secção, e aí vamos ver se a Judite vai conseguir falar. Agora, o que que acontece se tem alguma falha no órgão administrativo, no presidente, secretário, tesoureiro, líder espiritual, se acontece alguma coisa errada, né? Que somos todos seres humanos. Então, o que são consideradas faltas? Agir contra a congregação, na missão, na visão, ou ter alguma conduta imoral, ou contra os nossos valores, né? Harmonia, irmandade, união, prosperidade, a sustentabilidade, todos esses valores. Bem-vindo, Álvaro. Estamos vendo um pouquinho mais do documento. As falhas. Que são as falhas? Ter ausência das reuniões, nunca participar, né? Então, marcamos que se a pessoa que um cargo de liderança precisa participar 70, 80% das reuniões e o restante 20, 30%, ou seja, de cada 10, a pessoa tem que estar no mínimo em 7. E as outras que não puder participar, mandar um suplente, uma pessoa que escute por ele ou por ela. As faltas sempre são revisadas em grupo, se tivesse alguma coisa séria, né? Você tem que fazer uma denúncia e mandar para os órgãos que organizam, né? Os administrativos. E aí, os cargos administrativos, eles podem ser eleitos e tirados, segundo o comportamento das pessoas, as preferências, as necessidades, sempre respeitando o que já está escrito, né? O que é uma falta, como que se trata a falta, quantos anos que a pessoa pode ficar, porque que fica quando que sai. Outras funções, né? Cada sede pode ter seu regulamento interno. Lembra, esse é o documento geral, estatuto, que se registra no cartório, mas depois se podem fazer outros documentos para cada sede. Pode ter uma sede na Bahia, uma sede em Rio Branco, uma sede aqui em Minas Gerais, uma em São Paulo, pode ter várias, tá bom? Outras funções, né? Isso, tá no regulamento interno. Isso tem que ter, se você tem um cargo, tem que ter um suplente, um representante para ajudar você se você não puder fazer seu cargo, se precisar uma ausência. Se tem alguma renúncia voluntária do presidente, não se coloca suplente, só se fazem a,
continua a congregação trabalhando sob as diretrizes do presidente e depois se faz uma reunião para ter uma nova eleição em 2 meses. Cada vez que alguém, secretário, tesoureiro, quer renunciar, tem que dar uma notificação de 3 meses de antecipação para se organizar, porque tesoureiro é importante, presidente é importante, secretário é importante, diretor executivo é importante. E cada sede pode ter quantos cargos, quantos ajudantes deseja, mas só que cada governo, o Brasil fala, obrigatório presidente, secretário, tesoureiro, líder espiritual. Aí mínimo 4, máximo pode ser 10, 15. O dia das eleições eu vou lembrar todos os cargos. Já passou mais uma secção, um capítulo. O próximo capítulo seria o capítulo dos membros. Dos membros. Se eu não quero um cargo e eu sou só membro, o que significa ser membro? Vamos fazer uma pausa e ver quem que está aqui, né? A Judite. A Judite estava. Deixa eu ver aqui a galeria. Deixa eu mandar para a Judite tirar o mudo e falar um pouquinho. O Daniel não falou hoje de manhã, se quiser falar um pouquinho também. Alguém tem que falar nas pausas, né? Para que seja um pouquinho mais entretenido. Aí depois ficaria a Rani. A Rani falou de manhã, seja bem-vinda, irmã guerreira. Se o Daniel, a Judite não quiserem, puderem participar, então a Rani. E o Álvaro, que estava de viagem e ainda está viajando. O Álvaro está de ônibus. Olha, o Álvaro, quando comecem, né, os planejamentos, o Álvaro fica viajando, levando coisa para aqui e para lá. O Álvaro tem um papel importante. Então, quem que quer falar um pouquinho? Escubu, ou a irmã Judite está entrando aqui, já colocou a câmera. Escubu também falou um pouquinho de manhã, pode falar mais. Pelo menos uma pessoa que fale alguma coisa. A Rani, seja bem-vinda. Boa noite, né, a todos. Estamos aqui de novo com essa conversa maravilhosa aqui, cada dia mais aprendendo mais, né? Tendo mais experiência. Porque eu era muito tímida, né, antes, não queria ter responsabilidade, né? Jogava para os outros as oportunidades, mas agora estou aqui firme e forte nessa caminhada, estamos juntos com o nosso axé, com o nosso arte, com nossas medicinas, né? Então, com o nosso artesanato, com as mulheres, as crianças, com os nauá, os quilombola. Então, estamos abrangindo todos, né? Então, é só house, vamos deixar a nossa grande mestra guerreira falar. House, house. Ah, Rani, bem-vinda, irmã Judite. Fala com sua linda voz, mestra. Oi, boa noite, minha querida irmã. Boa noite para nossos participantes, né, desse grupo, dessa reunião. Com muita alegria. Não sei se estão me ouvindo. Sim, Pois tudo é, bem. Fala. de manhã eu não consegui entrar, pelejei, não consegui, minha querida irmã, tá? Mas hoje, gosto de tarde, de noite, né? Tô ouvindo vocês, né, falando. Que alegria para participar, né? Fazer parte desse movimento, né? E aprendendo cada vez mais, porque a gente, cada reunião dessa, a gente aprende algumas coisas, né? Colocar na prática. Então é isso, dias, correrias, a dificuldade vem, mas a gente não pode olhar para a dificuldade, mas tem que procurar uma solução, né? Para a gente manter e trazer nossos trabalhos em dias, minha irmã. E estou aqui, né? Eu não estou
muito bem de saúde, mas estou aqui junto com nossos irmãos aí, com nossas irmãs, né? Ouvindo a voz da minha sobrinha, né? E ela. Estamos distantes, mas estamos pertinho hoje, né? Vivendo, conversando, ouvindo os planos, projetos, né? Abrangindo, porque a dificuldade que a gente não tem, né? Profissional, né? Aqui perto da gente, mas vamos aprender cada vez mais com um com o outro, se ajudando, né? Nos fortalecendo nosso movimento, irmã querida. E quero agradecer essa oportunidade, tá bom? Mestra, irmã querida, saúde para você. Estamos na ciência e na espiritualidade. Temos muitas, às vezes, né, muito mal-estar, assim, da mente, né, do corpo, das emoções, do peito, sobretudo as guerreiras que levam toda a vida lutando, como a nossa querida irmã Judite. Então, às vezes, né, essa energia das emoções, do cansaço, da mente, né? Vamos nos falar, irmã, vamos nos falar. E vamos colocar no rezo muita saúde para você, muita saúde para cada um de nós, muita saúde para as nossas famílias, todo dia no rezo, pedindo ao grande Pai, que é muito duro o que estamos fazendo. Então, aí, implorando. A Daiane, que trabalha em hospital, é uma profissional também, né, dos naguás, desses trabalhos modernos, né, de papéis de hospital, essas reuniões. Então, aí, Judite, temos outra irmã, né, desse mundo dos naguás, dos papéis e dos hospitais, a irmã Daiane, né? Vou colocar ela aqui, não sei se dá para ver, se eu coloco aqui em grande, se dá para vocês ver a irmã Daiane. Aí então, vamos ler mais 5 minutinhos do documento. Vamos ver mais 5 minutinhos do documento para continuar avançando e depois fazemos mais outra pausa. Estamos com bom tempo, só 30 minutos têm passado. Oh, o tempo está no nosso favor. Dos membros. Eu já veio a Daiane, talvez de secretária, né? Não sei, de tesoureira. Eu fico aí inventando de fiscal, né? Quem que vai se posicionar onde? Vamos ver, então, dos membros. Se eu não quero um cargo, se eu só quero ser um membro, o que que acontece comigo, né? Se eu sou parte, mas não tenho um cargo da administração, da governança. Quem que é o membro? Todas as pessoas que sentam essa fé na força espiritual, que tenham qualquer conexão espiritual com qualquer linha ancestral, né? Porque as religiões, a espiritualidade é muito antigo. E que se identifiquem com o que a gente faz, com o que a gente acredita, missão, funções, visão. Chega mais, aí você, dos nossos membros. Sobretudo desde o ponto de vista científico, né? Que cheguem esses profissionais, né? Esses secretários, esses naguás também, para levar para frente a fé. Essa conexão espiritual é bem originária. Os povos originários são os que estão levando essa bandeira. Então, precisamos também a ciência se juntar mais aqui. E podem ser tantos ilimitados de maneira internacional. Aí são dois tipos de membro: aquele que contribui e aquele que não contribui. Aquele que contribui, ele pode contribuir com energia ou em matéria. O que é energia? Trabalho, eu pego a enxada e eu vou plantar esse algodão. Eu vou fazer uma tecelagem, eu vou trabalhar com a miçanga. Aí já é membro e tá contribuindo. Trabalho mental, chegar aqui nas reuniões e pensar junto. Emocional, a irmã precisa de uma ajuda, eu ligo ela, irmã, estou aqui com você, vamos falar. Aí, né, esse fortalecimento. Aí,
essas contribuições de energia, se você fica aí fazendo, elas podem ser consideradas também contribuições em matéria. Quando esse algodão que o Esquivu plantou, esse projeto que ele escreveu, quando isso se torna em matéria, engrana, em vendas, aquela planta cresce. Então, aquele que coloca energia, geralmente materializa. Esses são os membros contribuintes, que têm aquela voz, que podem votar, que têm decisão. E depois a pessoa fala: eu não tenho tempo para ficar fazendo reunião e plantando, eu vou contribuir na matéria. O que é contribuinte na matéria? Dar um bilhete, dar um dinheiro físico, dar moedas, dar alguma propriedade, alguma riqueza, algum algodão, alguma miçanga, mas aí tipo só dá. Só dá alguma coisa, né? Peças, medicinas, comida, bebida, espaços, terras, animais, roupa, qualquer coisa já materializada, uma pessoa pode dar. E aí pode ser qualquer quantidade, R$ 1, 5, 10, qualquer coisinha que a gente precise, né? Que não seja lixo. E também, né? Isso, em matéria é aquele que dá energia que materializa. Depois, os não contribuintes são aqueles que ficam falando: tem aquela congregação lá, sim, eu acredito na espiritualidade, está misturado com a ciência, e fica falando assim, confortavelmente, quando vão na reunião, quando vão no trabalho, falando pelo telefone, mas eles não fazem mais nada. É só na boca, fica falando, espalhando, né? É um membro também, é um membro. Não está contribuindo, mas está fazendo alguma coisa, está mantendo aquela chama viva. Então, e os membros, talvez uno tem um ano que uno contribui mais, outro ano que uno fica mais observando e falando, aí vai flutuando. E cada sede pode determinar os seus membros, as suas categorias. Agora, se eu contribuo com grana, com minha terra, compro um animal, dou, eu faço uma comida, eu dou, se eu pego a enxada, o que eu ganho? O que eu ganho? Então, você, né? Você pode participar da opinião, escolhe o plano de negócios. Você vota no que você quer que seja feito esse ano. Comprar de aqui, levar para lá, plantar aqui, obter a sua atenção para meu edital, né? Para meu projeto, né? Aí, os que mais ficam contribuindo é os que mais vão a tocar as portas de acima, né? Dos diretores. Participa da opinião, toma as decisões, apoia os projetos, incluindo seus projetos próprios. Eu sou membro, eu vou apoiar meu projeto e vou chamar e vou divulgar. E aí, tem equipe que tem que fazer a divulgação e apoiar a pessoa. Aproveita tudo o que temos, né? Eu tenho 3 centros: Minas Gerais, Ubatuba, a praia, né? E São Paulo. Agora, eu me coloco na congregação, minha casa está aberta para vocês. Vir para cá, ficar, fazer trabalho, tudo mais. Tudo está aberto. Só que no dia da eleição, no dia das propostas, temos que determinar, ano 2026, quem quer vir para São Paulo e ficar aqui numa casa em Cotia, Vargem Grande, perto do David? Quem quer ir para Minas Gerais? Quem quer ir para Ubatuba? A gente tem que se organizar. Então, aproveita, leva famílias, amigos, pede arrecadação de fundos. Eu quero propor meu projeto, o meu é o melhor, eu quero ganhar essa grana, né? E todo mundo, bom, as doações, a divulgação, né? O membro também, no site, vamos colocar os nomes dos membros, as habilidades, o número de contato para a galera dos Estados Unidos, da Espanha, né, que comece a contatar vocês. Lembra, as medicinas tá virando um comércio, tá virando um treinamento, tá virando saúde, tá virando política e sociedade. Então, você vai estar nesse site como parceiro, visibilidade, disseminação, divulgação. Você sabe que eu fico enchendo o telefone, eu fico divulgando.
vamos criar um mapa de todos os centros, de todos os guardiões. Pode fazer eventos, pode fazer projetos, pode propor oficinas, painéis. Os viagens podem ser custeados para os Estados Unidos, para a Europa, pode ganhar esse prêmio de uma viagem ser custeada. Participa nas trocas de conhecimento. Criamos uma rede de proteção e de apoio, já seja burocrática. Eu preciso já alguém me ajudar com esse papel. Eu preciso, teve um problema, meu CNPJ, preciso pagar, né? E não teve... Aí a gente se ajuda, né? Movimentamos a rede. E criamos laços com outras lideranças profissionais. Aí nós vamos posicionando. Vou fazer outra pausa. Depois da pausa, vamos continuar com os membros e vamos falar quais que são os direitos legais ante o governo. E esses membros não contribuintes, vamos ver se eles têm algum benefício. Outra pausa eu estou fazendo, vou ficar calhada agora uns minutos para que fale aqueles que ainda não falaram hoje. O Escubu, o Álvaro, o Daniel, são bem-vindos. Rauch, Fala algo, Rauch. Rauch, irmão. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Escubu Nicuim, né? Meu nome no Matiacuim. E meu nome no civil é Nicolau Carlos Silva Neto. Então, né, sobre esse assunto é muito importante, né? Que ele vem falar sobre a posição de cada liderança, né, membro. E também um assunto bem importante é sobre a comunicação, né, entre o grupo, entre a gente, para a gente poder estar se entendendo melhor. E essa divulgação, ela é bem importante logo para gente, principalmente para a gente que está começando, né? Então, se cada cal fizer uma parte e todo mundo se ajudar, eu creio que nós vamos subir, vamos em frente e é só bonito aí. Tipo, essa é a minha opinião, né? Dentro do grupo e é isso. Rauch, Rauch. Gratidão. Sabias palavras, muita sabedoria. Rauch, irmão, meus respeitos, conta comigo. Muito bem. Vamos fazer então mais um pouquinho, mais uma partezinha, e aí continuamos com Álvaro, com Daniel. Direitos legais, né? Ante o governo, ante o país. O membro pode votar, pode ser eleito, participa nas assembleias e em todas as decisões, pode propor a quem que vai governar, pode utilizar todos os serviços que a entidade, a congregação tem, recebe cópia do orçamento, do balanço, de quanta grana a gente tem na conta, de qual que é o nosso patrimônio, de todo, tem um papel e pode questionar, pode pedir, pode falar, eu preciso. Utiliza o nome da congregação. Eu pertenço à congregação, eu quero viajar, eu pertenço à congregação, represento. Quando continuemos a ganhar reputação, levar o nome de um grupo, de um movimento, né, bem estabelecido, então traz valor a cada pessoa, ao trabalho de cada pessoa, seriedade, ética. Vamos dar um credencial para cada membro e colocar no site. Qual credencial? É interessante, né? Vocês vêm na igreja de Santo Daime. Eles têm suas cores, eles têm suas vestimentas, eles têm suas camisetas, né? O mestre, querido mestre Leo Artesi, do Xamanismo Universal, eu não sei se vocês conhecem, ele é um dos meus mestres nesses movimentos, né, da extensão internacional. E ele faz muito esse material da divulgação. Obter certificados, vão continuar tendo alguns problemas, né, com esses líderes jovens que não sabem muito bem o que estão fazendo e que só querem grana. E vão a começar a sair sistemas de controle de quem que é o verdadeiro mestre, quem que é o verdadeiro guia, como que se determina quem que é. A galera de São Paulo, os doentes, os médicos, os profissionais,
A quem que vão chamar quando querem referir, fazer referido a seus pacientes? Os pesquisadores. A quem que vão chamar quando eles querem aprender como que se faz um feitio? Então, assim, e vamos nos posicionando em todas essas redes. Por último, antes da próxima pausa, benefícios e direitos dos membros não contribuintes. Se a pessoa não contribui nem com energia, nem vai na reunião, nem faz nenhum trabalho, nem doa, nem nada. Bom, a pessoa, mas ela fica espalhando, né, que a gente tem essa congregação, e ele é um membro, mas não contribui, ela pode participar como convidado das atividades que a congregação realize. Ele pode se propor para participar da congregação, pode ser aceito, será aceito, né? Se quer virar um membro mais ativo. E o membro não contribuinte, ele pode pedir ajuda se tivesse alguma necessidade, porque estamos para nos ajudar ao mundo todo. Então, pode pedir ajuda da forma que ache necessária e apropriada. Para virar um membro, tem que assinar um formulário que eu vou passar depois, colocar nome, a habilidade, atividade profissional. Tem uma parte desse formulário que ele vai ser divulgado. Congregação, T20, T50, T100 membros, é fundadora, os membros de todo mundo, já temos membros na Espanha, nos Estados Unidos, no Peru. E aí, então, tem dados, né? Dados confidenciais, por exemplo, meu RG. Eu não quero dar meu RG, mas eu vou dar meu nome, minhas habilidades, minha empresa. Aí vocês escolhem nesse formulário o que vocês querem providenciar e o que querem que seja divulgado. O secretário tem que manter o registro de todos os membros. Qualquer membro pode entrar e sair. E todas as sedes são incentivadas a permitir a participação internacional, porque aí nessa troca é que achamos as riquezas. Agora eu vou fazer outra pausa e vamos a ver os deveres e responsabilidades, obrigações. Se eu sou membro, o que eu estou obrigado a fazer? Qual que é a minha obrigação? Esse vai ser após a pausa. Vamos escutar mais alguém? Aí já pode ser o Álvaro ou o Daniel. São os que ainda não falaram hoje, nessa sessão da noite. Álvaro, se quiser nos dar atualizações, como que está a viagem? Fala. Queridos, eu cheguei agorinha, cheguei aqui em Porto Alegre, tem um barulho louco, por isso eu estou silenciado no microfone, porque é muito barulho, né? E aqui agora tenho que ir para o aeroporto, né? Chegar aqui à rodoviária de Porto Alegre. Aí agora estou indo para o aeroporto para depois ir para Rio Branco, né? A galera de Rio Branco, a gente ficam todos convidados para a colônia 5.000, entende? Também estamos aí, né? Vou pedir um pensamento positivo e elevado pela passagem da Madrinha Rita. Fez passagem na Madrinha Rita ontem, né? A matriarca da doutrina do Santo Daime. E a gente está aí nesse processo, né? Comovido, né? Apoiando com esses pensamentos positivos à família, dando força a todos que estão passando mal por a partida dela, né? Então é isso aí, eu me despido aí para não ter aqui muito barulho e ficam todos convidados na colônia 5.000, tá? Quem quer ser de Rio Branco e de pronto está aí pela cidade, quem dá uma voltinha, para que a gente converse, combinamos, aí nos apoiamos, nos trocamos as ideias, a cultura, boa onda, né? E tudo de bom, vamos para frente, tá? Só alegria. Valeu, gente. Um abração. Eu vou sair fora porque tenho que já me começar a movimentar. Mas deixo um abraço gigante para todos vocês, muita luz, muita paz na caminhada, né?
e muita confiança, né? Tenhamos confiança em nós mesmos, que todos juntos vamos conseguir conquistar todos os nossos sonhos. Aí da mão com a doutora Jadira, né? Vamos poder concretar todos os nossos sonhos e poder criar um mundo melhor em nosso alrededor para as pessoas que nós amamos. Assim que é isso aí, gente. Um abração muito grande para vocês e fiquem todos na luz do grande Criador, tá? Valeu aí. Até mais. Rauch, abraço, irmão. Y que a madrina Rita, que tenía ascendido muchas camadas, que nos ayude desde esas camadas, que seja libre, que esteja feliz. E que dê tudo certo, no céu e na terra. Bom, vamos lá mais um pouquinho e aí deixamos o Daniel para a última pausa. Vamos mais 5 minutinhos. Segura firme, Daniel, e prepara seu discurso, os últimos 5 minutinhos. Deveres, responsabilidades e obrigações de todos os membros, desde o presidente até o membro não contribuinte. Eu acho, sim. Observar, cumprir, aplicar esse estatuto, o código de ética, contribuir. Então, aí seria para todos os membros. Colaborar e se responsabilizar por manter a existência e a sobrevivência da congregação. E é recomendável para todos os membros participar no mínimo de 50% dos eventos que a gente faz, né, das trocas, das coisas, para a gente manter essa força, né, essa força. Olha os judeus, uma das culturas mais ricas e prósperas do mundo que juntos. Os povos originários nas suas aldeias, mais de 500 anos de opressão e exploração. Na união está a força. São grandes mestres. Todas as religiões, linhas espirituais, povos que têm sobrevivido ainda nesse momento de modernidade, é por isso da união. As faltas. Vamos ver as faltas e aí já paramos. As faltas. Qualquer pessoa, né, que faça uma falta, vai ir. A falta vai para o Conselho de Sábios. Uma falta é qualquer coisa que transgreda, né, o nosso estatuto, o nosso regulamento. Aí vai para o Conselho de Sábios. Os sábios, anciões falam do que aconteceu e aí dão uma correção, uma advertência, uma suspensão ou uma exclusão, segundo a gravidade. Se o membro foi penalizado, ele tem que mostrar, né, que aquilo que foi chamado a atenção, que ele está melhorando, aí dentro de um prazo razoável. E se a pessoa não melhora e continua na mesma, né, pode ser suspendido. A pessoa que foi penalizada, um membro, ele pode apresentar um recurso e falar: eu não estou de acordo com isso. Esse recurso já manda para todo mundo, para o Conselho de Sábios, para o Conselho Executivo, para o diretivo. Galera, dirigentes, o que aconteceu? Isso não foi certo. Aí, se não existe consenso entre o membro e os órgãos administrativos, então o membro, de fato, pode convocar a Assembleia Geral. E aí todo mundo se reúne a ver o que aconteceu e arrumar a bagunça. E os membros administrativos e o Conselho de Sábios, se cometeu um erro e uma penalidade errada, tem que se retratar. E tem que se retratar até publicamente se o membro fala: não, você se retrata porque isso, né, foi anunciado, a galera ficou sabendo, isso foi um erro, então eu quero uma retratação pública e aí tem que ser feita. Cada sede leva um registro de problemas, das falhas, das penalidades, e com isso que vai se criando o código de ética. E o presidente, nem o conselho diretor, nem o conselho executivo aplica as falhas ou as penalidades diretamente, é o Conselho de Sábios. E o regulamento interno pode ter outras
regras, segundo a sede, por exemplo, a sede de Rio Branco, a sede de Goiás, a sede de Porto Alegre, a sede dos Estados Unidos. Cada um pode ter suas regras internas segundo a cultura, a localidade, todas essas coisas. Aí já vamos terminar o documento por hoje. Deixamos para a próxima patrimônio inicial e geral. Qual que é a nossa grana? Os nossos recursos materiais e de todo tipo com que a gente está começando e como vamos começar a crescer, como vamos continuar crescendo o nosso patrimônio 2026, 2027. Isso vai ficar para a próxima reunião. Agora eu vou parar já o documento por hoje e vamos com a última apresentação, saudação do Daniel, que é um empresário naguá, um empresário de sucesso, naguá que trabalha com pneus. Fala, Daniel. Boa noite, boa noite. Bom, então, sou Daniel, para quem não me conhece. Eu sou desenhista, artesão. Eu utilizo as medicinas da floresta faz alguns anos já. Santo Daime, xamanismo, estudante aí da Ponte para a Liberdade. A minha missão é limpar o nosso planeta, utilizando os materiais, criando utilitários, materiais para ajudar na agricultura, mesas, cadeiras, vasos, floreiras, brinquedos de parque, tudo isso com pneus, material que está aí disponível, você encontra em qualquer lugar, utilizando ferramentas simples, tudo com mão de obra social. Então, esses são projetos regenerativos. Eu vejo essa importância, né, da conexão com a natureza, espiritualidade, e também, né, esse conceito nobre da congregação que com desenvolvimento de comunidade junto com as medicinas, monetizando, girando a economia, juntando as habilidades aí de cada um. Dessa forma, é um grupo, um coletivo, né, que está sendo formado aí, essa energia circular, que sempre pautada na natureza, cuidando aí do nosso planeta, e deixando a gente cada vez mais simples e empoderado, né, uns com os outros. Então, satisfação poder participar aí com vocês, estar vendo esse movimento crescer. Estou conhecendo todo mundo aí também. Estou sempre o último a falar, mas nós estamos aí cuidando dos espaços, estamos trabalhando aí no desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias sociais, tecnologias de mão de obra, entendendo aí qual que é o nosso papel e como que a gente consegue falar mais forte aí, né, que é nesse coletivo mesmo. Então, é isso. Boa noite, pessoal. Assim falei. Arro. Gratidão, gratidão, grande espírito, pela nossa conexão. Aí, Daniel, eu pensei com a experiência que tem o David, dessa população vulnerável, dos presos e dos ex-presidiários, que o David tem um conhecimento mais profundo sobre esse tema. E seu trabalho social, Daniel, do artesanato, como que se poderia fazer essa ponte, né, entre uma mão de obra, entre um serviço econômico, social, habilidades e ajuda, né, a uma comunidade que é basicamente homens muitos jovens e fortes, que estão nas prisões. Então, como que se pode fazer essa ponte, essa ajuda? 2 minutinhos para terminar. Vamos com sucesso. Eu acho que mais 2 reuniões e terminamos de rever o documento. Acho que estamos na página 42 de 60. 4 reuniões, 42 páginas. Então, eu acho que mais 2 terminamos o estatuto e a terceira reunião, daqui para frente, seriam as eleições. Eu acho que vamos continuar a fazer antes de que maio acabar.
Com isso, eu concluo as minhas intervenções de hoje à noite e abro, né, para vocês se despedirem ou se tiverem alguma colocação final, fiquem à vontade. Rauch, eu só quero agradecer mesmo por essa conversa maravilhosa, né? Essa reunião, essa mais experiência, né? Então, estamos na luta aí, vamos conseguir. Já conseguimos, né? Então, tem muitas portas se abrindo. Então, estamos aí juntos. Só Rauch mesmo, agradecer o Grande Espírito, né? Os seres, a Mãe Terra, a água, né? O sol. Então, tudo isso temos que agradecer, né? Então, é só isso mesmo e só gratidão e muito Rauch. Mais alguém? Mais alguém? Palavras finais? Nossa, House. Boa noite a todos, né? Novamente, tô falando de novo e quero agradecer, né, por essa reunião, por mais uma noite de aprendizado, né? E quero falar que a gente devagarzinho a gente está conseguindo, né? Nós vencemos nossa luta e é isso. Estamos juntos, firme e forte, estamos juntos misturados, né? E se Deus quiser vai dar certo. Pé para Cuxipá, né? Do Xibu. E só para frente, só alegria. E é isso. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. House, house. Rauchi, Rauchi. Última pessoa, mais alguém? Eu David? gostaria de agradecer. Daiane, vai, Daiane. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a essa união e agradecer ao Grande Espírito por estarmos juntos nessa caminhada, né? Nessa luta, né? E é isso, só para cima, só para frente, rauche, rauche. Rauchi. David? Boa noite para todos, né? Eu quero agradecer por mais esse encontro, né? Mais essa aula, né? Cada encontro a gente aprende mais, a gente se aprofunda mais, né? A gente mergulha mesmo. Então eu quero agradecer a amizade de cada um, né? A cada membro, né? Dessa reunião, dessa congregação que está se formando, né? Liderado aí pela doutora Yadira, né? Grande pessoa, grande amiga, grande irmã aí da espiritualidade, né? Que o universo colocou aí para nos unir, né? E um bom descanso, a jiboia não para. Até a próxima. Viva a cura! Eu amo vocês, tudo o que eu sei. Da espiritualidade eu aprendi de vocês, eu amo vocês. Contem comigo, vamos ganhar. Força, alegria, amo vocês. Amanhã continuamos. Bom descanso.